No calor de uma noite de agosto de 1994, um acontecimento sombrio começou a se desenrolar em Lafayette, Louisiana, mudando para sempre a vida de uma mulher e colocando em xeque a confiança da profissão médica. Jenny Strahan, uma jovem enfermeira cheia de esperanças, se viu no centro de um pesadelo quando descobriu que estava grávida de seu amante e, mais que isso, que era portadora do vírus HIV. À medida que Janice lutava contra a incerteza de sua nova realidade, um mistério se formava nas sombras, e Janice afirmava que tinha sido infectada de forma maliciosa e criminosa. A pergunta que pairava no ar era: estaria Janice falando a verdade? E se sim, como seria possível provar que ela tinha sido vítima de um ataque maldosamente planejado? Felizmente, o responsável por alterar o curso da vida da jovem enfermeira foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. A cidade de Lafayette, que atualmente conta com cerca de 120 mil habitantes, está localizada no estado norte-americano da Louisiana. A cidade combina tradição e modernidade, oferecendo uma experiência autêntica da cultura sul dos Estados Unidos. E lá, em Lafayette, em 1994, vivia Jenny Strahan, uma jovem mãe solo. Janice tinha 2 filhos pequenos, os quais ela educava com muito amor, carinho e dedicação, se dividindo entre o trabalho de casa e a sua atuação profissional. Janice era uma enfermeira no hospital da cidade. Janice sempre levou uma vida aparentemente normal, dedicando-se à sua profissão e à educação de seus filhos. Contudo, no início de 1994, coisas estranhas começaram a acontecer. Janice começou a sentir sintomas estranhos, desconfortáveis ao ponto dela não os conseguir ignorar. Inicialmente, ela começou sentindo uma estranha dor em seus olhos, um desconforto que se intensificava com o movimento ocular. Como a maioria dos profissionais de saúde, Janice fez o que parecia ser mais lógico: procurou ajuda médica. O primeiro diagnóstico que recebeu foi que a dor ocular provavelmente era consequência de algum problema, alguma inflamação nos seios de sua face, algo que não deveria causar grandes preocupações. Porém, os sintomas persistiram e se intensificaram. Além da dor nos olhos, os seus gânglios linfáticos começaram a inchar. A jovem enfermeira acreditava estar com algum tipo de infecção vírica, e quando foi a uma consulta de rotina com seu ginecologista, ela relatou o que vinha sentindo e ele decidiu realizar uma bateria completa de exames para tentar descobrir qual era a origem do problema. Quando os resultados dos exames chegaram, Janice se viu diante de 2 notícias devastadoras. A primeira delas era que estava grávida. A segunda, ela era portadora do vírus HIV. A descoberta levantou questões perturbadoras. Como era uma enfermeira dedicada e com uma rotina extremamente cheia, Janice estava sempre exposta a diferentes pacientes, incluindo aqueles com HIV. Havia a possibilidade dela ter contraído o vírus no trabalho por meio de um paciente. Outra explicação possível era que a transmissão tivesse ocorrido por meio de um de seus ex-parceiros. Janice estava devastada. Como mãe solo de 2 filhos, ter mais uma criança era algo que definitivamente não estava nos seus planos. Mas, mais devastador ainda, foi descobrir que ela era portadora do vírus HIV. Como existia a possibilidade dela ter contraído o vírus no hospital, lá, uma investigação começou a ser realizada e o assunto tornou-se do conhecimento dos funcionários do hospital. Os colegas de trabalho de Janice começaram a se compadecer de sua situação. Mas algo inesperado aconteceu. O seu médico de cuidados primários, o Dr. Richard Schmidt,
não hesitou em compartilhar a sua opinião pessoal com seus colegas, rotulando Janice de maneira cruel e preconceituosa. Ele a descreveu como uma mulher promíscua, insinuando que à noite ela frequentava bares e saía com homens desconhecidos, sugerindo que essa era a maneira mais provável dela ter contraído o HIV. Janice, na verdade, não estava muito preocupada com os boatos que o Dr. Richard estava espalhando sobre ela, pois, naquele momento, ela tinha assuntos muito mais sérios nos quais pensar. A notícia de sua condição veio como um golpe devastador, e junto dela, a realidade de que sua vida nunca mais seria a mesma. Porém, a sua angústia não se limitava apenas ao seu próprio diagnóstico. Ela estava grávida e a possibilidade de que o seu filho, ainda por nascer, pudesse também estar infectado com o vírus, a consumia. A incerteza quanto ao futuro de seu bebê foi para ela uma fonte de tormento inigualável. Diante dessa perspectiva aterrorizante e após longas horas de reflexões, Janice tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida. Ela optou por interromper a gravidez. O medo de trazer uma criança ao mundo, sob o risco de condená-la a uma vida de enfermidades, pesou seriamente em sua escolha, intensificando a angústia que ela já sentia. No entanto, mesmo depois dessa decisão devastadora, o medo do futuro continuou a atormentar Janice. Em 1994, o cenário em torno do HIV era desolador. A infecção ainda era fortemente associada a uma sentença de morte, com poucos tratamentos eficazes e nenhum sinal de cura à vista. Estigmatizada e com poucas informações sobre as chances reais de sobrevivência, Janice se via presa em um limbo entre a esperança e o desespero. A incerteza não era apenas sobre o tempo que lhe restava, mas também sobre como viveria seus dias a partir daquele momento. Sozinha, assustada e carregando o peso do preconceito e da incompreensão da sociedade. Seguindo os protocolos médicos, após o diagnóstico de Janice, todos os seus ex-parceiros dos últimos 10 anos foram contactados para também realizar testes de HIV. Este era um procedimento padrão para rastrear a origem da infecção e entender a trajetória do vírus. No entanto, para a surpresa de todos, nenhum dos homens que Janice divulgou que tinham sido seus parceiros testou positivo. Esse resultado inexplicável deixou um vazio ainda maior na investigação, sem pistas claras sobre como ela tinha contraído o vírus. Foi nesse momento de incerteza que Janice começou a cogitar uma teoria chocante, uma ideia que beirava o impensável. Ela suspeitava que seu próprio médico, o Dr. Richard Schmidt, poderia estar diretamente envolvido em sua infecção. A possibilidade parecia tão absurda e fantástica que, inicialmente, ninguém a levou a sério. A polícia de Lafayette, por mais que estivesse investigando o caso, relutava em acreditar que um respeitado médico, com uma carreira consolidada e uma vida aparentemente exemplar, pudesse cometer um ato tão perverso. Como um médico, um profissional dedicado a salvar vidas, poderia deliberadamente infectar alguém com um vírus mortal? A hipótese parecia digna de um thriller de ficção, não de uma investigação criminal. Contudo, o mistério acerca de como Janice contraiu o HIV não era fruto de coincidência ou mero acaso. Por trás da aparente normalidade dos eventos, começava a surgir uma trama complexa e perturbadora. À medida que a investigação avançava, novos indícios e comportamentos estranhos do Dr. Richard Schmidt, que antes passavam despercebidos, começaram a chamar a atenção. Janice, movida por uma intuição aguçada e um desejo de justiça, estava no centro de um dos crimes mais bizarros e friamente calculados já cometidos. Aos poucos, a teoria que outrora parecia improvável começou a ganhar contornos de verdade, revelando uma mente diabólica por trás de uma fachada respeitável. Em janeiro de 1995, Janice Strahan, uma enfermeira de uma pequena cidade, recebeu um diagnóstico que mudaria sua vida para sempre. Ela era HIV positiva.
5 meses depois, ela entrou no escritório do promotor distrital com uma história surpreendente e difícil de acreditar. No epicentro desta estava o seu próprio médico, o Dr. Richard Schmidt. Janice começou contando ao promotor distrital acerca do relacionamento amoroso que ela teve com o Dr. Richard. Este relacionamento tinha durado alguns anos e ela acreditava que o Dr. Richard era o responsável pelo que lhe tinha acontecido. Embora cético, o promotor sentiu-se no dever de pedir à polícia de Lafayette que investigasse o caso. O detetive foi então falar com Janice, que aos gritos afirmava: "Aquele filho da mãe me injetou." A história era inacreditável e a acusação de Janice era de extrema gravidade. Richard Schmidt não era qualquer médico. Ele era um dos profissionais mais respeitados da comunidade, com credenciais sólidas e um histórico impecável. Seus pacientes simplesmente o adoravam. Acerca do relacionamento amoroso, Janice contou que tinha conhecido o Dr. Richard anos antes, quando ela começou a trabalhar no mesmo hospital que ele. Ela era recém-formada em uma escola de enfermagem e estava passando pela fase de orientação no novo emprego quando viu o Dr. Richard pela primeira vez. Na época, Janice era casada e tinha um filho pequeno. E Richard também era casado e tinha 3 filhos. Apesar disso, os dois desenvolveram uma amizade que, com o tempo, evoluiu para um relacionamento romântico. Ela se sentia atraída pela inteligência e brilhantismo do Dr. Schmidt como médico. O via como uma pessoa muito experiente e excelente com seus pacientes. Com o tempo, o relacionamento entre Janice e o Dr. Richard Schmidt se intensificou. Embora ambos fossem casados e com suas próprias famílias, Richard fez promessas sedutoras a Janice, afirmando que, assim que o momento adequado surgisse, ele deixaria sua esposa e seus filhos para que os dois pudessem viver juntos como marido e mulher. Convencida de que o seu futuro estava ao lado do médico, Janice tomou a difícil decisão de se divorciar de seu marido, confiando plenamente nas palavras de Richard. Ela realmente deixou o seu marido, acreditando que Richard faria o mesmo com sua esposa. No entanto, as promessas do médico nunca se concretizaram. Richard continuava casado, preso à sua vida familiar, mas, ainda assim, mantinha um relacionamento com Janice. Em 1991, Janice engravidou de Richard e deu à luz a um menino. Embora Richard pagasse pensão alimentícia e continuasse a garantir que, em breve, ele deixaria sua esposa, essa promessa nunca foi cumprida. Janice permaneceu na expectativa de que, um dia, ele tomaria a decisão de deixar a sua família. Mas, com o passar do tempo, essa esperança começou a dissipar. Janice revelou à polícia que, em diversas ocasiões, tentou pôr um fim no relacionamento conturbado. No entanto, Richard a manipulava e a ameaçava constantemente. Ele usava sua posição de poder para intimidá-la e chegou a dizer que ia expor fotos comprometedoras dela no mural de avisos do hospital onde os dois trabalhavam. Além disso, com outra ameaça de destruir a sua reputação profissional, ele ameaçou dizer ao diretor da escola de enfermagem onde Janice tinha se formado que ela havia plagiado trabalhos acadêmicos, o que poderia prejudicar a sua carreira seriamente. Todas as vezes que Janice tentava seguir em frente e conhecer outras pessoas, Richard interferia de maneira obsessiva. Ele a vigiava, a seguia durante os seus encontros e intimidava os seus pretendentes. Em um dos episódios mais extremos, Richard foi até a casa de um homem com quem Janice estava saindo e o ameaçou de morte, deixando claro que não permitiria que ela construísse um novo relacionamento. Essas ações criaram uma atmosfera de medo e controle, deixando Janice sem saída, presa em um ciclo tóxico do qual ela não conseguia se libertar. Essas ameaças constantes a fizeram temer por sua vida. O Dr. Richard prometia a Janice: "Se você me deixar, eu vou arruinar a sua vida. Eu vou fazer com que nenhum homem queira ficar com você."
Cansada de ameaças, Janice deu um ultimato. Ou Richard deixava sua esposa e se casava com ela, ou o relacionamento dos dois acabaria de vez. Como ele continuou dizendo que deixaria sua esposa, mas não naquele momento, porque aquele não era o momento ideal, Janice decidiu terminar a relação com o médico de todas as formas, tanto o relacionamento amoroso como as consultas profissionais, pois era ele quem cuidava de sua saúde. Enquanto médico de confiança, o Dr. Richard Schmidt administrava em Janice regularmente injeções de vitamina B12, segundo ele, para combater a sua letargia. Porém, na noite de 4 de agosto de 1994, algo muito diferente e perturbador aconteceu. Entre 10 e 11 horas da noite, Janice, que já estava adormecida, acordou com o som de seu telefone tocando. Ela se levantou para atender e descobriu que, do outro lado da linha, estava Richard Schmidt, avisando que estava a caminho de sua casa, pois queria muito vê-la. Poucos minutos depois, ele estava lá, em pé, ao lado de sua cama, com uma seringa em sua mão. O que aconteceu a seguir marcou a vida de Janice profundamente. Ela recorda que, ao contrário das injeções anteriores de vitamina B12, aquela injeção foi incrivelmente dolorosa. Ela disse que questionou o médico acerca do que era aquilo e ele disse que simplesmente era uma injeção assim como as anteriores. Mas ela afirmou: "Em toda a minha vida, eu nunca recebi uma injeção que me causasse tanta dor." Algo não estava certo e imediatamente Janice notou que havia algo diferente, mais do que apenas a intensidade da dor. Isso porque o comportamento de Richard naquela noite foi notavelmente estranho. Em vez de ficar e conversar com ela como de costume, ele estava visivelmente nervoso e apressado. Janice disse que ele saiu imediatamente após ter lhe aplicado a injeção. Ele estava nervoso, apressado, com um comportamento completamente estranho e fora do normal. A situação foi tão peculiar que Janice começou a suspeitar de que algo mais sinistro poderia ter acontecido. Posteriormente, ao receber o diagnóstico afirmando que ela era soropositiva, Janice começou a juntar as peças de um quebra-cabeça aterrorizante e ficou convencida de que a injeção que o Dr. Richard tinha lhe aplicado naquela noite continha o vírus HIV. No entanto, quando ela relatou as suas suspeitas às autoridades, a resposta inicial foi de ceticismo. O detetive que liderava a investigação admitiu que, no começo, não deu crédito à versão de Janice. Ele confessou: "Eu não acreditei nela. Pensei que o que ela estava dizendo era apenas uma tentativa de desmoralizá-lo, de envergonhá-lo, ou talvez até mesmo de conseguir algum dinheiro." Apesar das dúvidas iniciais, aquele momento específico da noite de 4 de agosto de 1994 acabaria se tornando o ponto principal de uma investigação sem precedentes, que iria transformar a vida de Janice e arruinar a carreira do respeitado Dr. Richard Schmidt. Apesar das dúvidas iniciais, os investigadores sabiam que, mesmo que a história de Janice fosse verdadeira, seria muito difícil provar que ela estava falando a verdade. No entanto, um ponto importante chamou a atenção dos investigadores. E essa informação foi o passo inicial de uma das investigações mais intrigantes que alguma vez já foi realizada. Janice havia doado sangue alguns meses antes, e os registros indicavam que, no momento dessa doação, ela não era portadora do vírus HIV. Isso sugeria que a infecção era recente. Com essa pista, a investigação começou a se aprofundar, focando nas ligações telefônicas do Dr. Richard. Os registros telefônicos confirmaram o relato de Janice, que afirmou que Richard ligou para ela às 10h26 da noite, no dia 4 de agosto de 1994, pouco antes de chegar à casa dela com uma seringa. Mas, para comprovar a acusação, seria necessário provar que a injeção continha o vírus HIV. E obter sangue com HIV não é uma tarefa assim tão simples. Não é possível simplesmente entrar em uma clínica de plasma sanguíneo e pedir alguns frascos rotulados como HIV positivo. Os detetives então começaram a investigar
se havia a possibilidade do Dr. Richard Schmidt ter tido acesso em seu próprio consultório ao sangue de algum paciente portador do vírus. As enfermeiras do consultório do Dr. Richard mantinham um registro detalhado de todos os pacientes que tiveram uma amostra de sangue colhidas para exame. No entanto, se Richard tivesse retirado o sangue de algum paciente com HIV, ele teria um intervalo de tempo curto para usar esse sangue para contaminar Janice, cerca de 12 horas. Isso porque, após esse período e estando fora do corpo humano, o vírus perde a sua viabilidade e capacidade de infecção. Com essa informação, os investigadores procuraram os registros dos pacientes que o Dr. Richard tinha atendido no dia 4 de agosto de 1994. E essa busca levou a uma grande surpresa. Durante a busca realizada no escritório do Dr. Richard, a polícia encontrou as fotos comprometedoras que ele tinha tirado de Janice e que ele usava para ameaçá-la. No entanto, apesar do médico guardar de forma ordenada as pastas com os registros das consultas de seus pacientes, a pasta com a informação do segundo semestre de 1994 havia simplesmente desaparecido. Os investigadores já estavam prestes a desistir e já tinham começado a arrumar as coisas para deixar o consultório do Dr. Richard. Até que, de repente, eles fizeram uma descoberta reveladora. Os investigadores descobriram que o médico tinha uma sala trancada e que esta estava cheia de caixas e pastas de arquivos. Eles começaram a verificar todos os documentos, um a um, uma tarefa tediosa e desgastante, até que, no fundo de uma das caixas, identificada como Registros de 1982, eles encontraram um caderno. O detetive folheou rapidamente o caderno, mas os seus olhos perspicazes viram que ele estava parcialmente preenchido, com cerca de 20 ou 30 páginas completas. Em sua mente surgiu a pergunta: por que o médico teria usado apenas as primeiras páginas do caderno e decidido colocá-lo no fundo de uma caixa em uma sala trancada à chave? Ele então decidiu analisar cuidadosamente a última página preenchida e viu que a última data registrada no caderno era exatamente 4 de agosto de 1994. Nesse caderno, ao lado dos nomes dos pacientes dos quais havia sido coletada uma amostra de sangue, foram colados adesivos com o número de rastreio do laboratório. Todos os nomes tinham uma etiqueta do laboratório colada à frente. Todos, à exceção de um. O paciente em questão era um homem chamado Don McClelland. Ao lado de seu nome havia uma anotação que dizia: tampa roxa para o Dr. S. A polícia foi conversar com Don McClelland e quando lhe perguntaram se ele era portador do vírus HIV, Don McClelland afirmou que sim, ele era portador do vírus. Don também revelou um detalhe interessante. Ele disse que naquele dia ele não tinha uma consulta marcada com o Dr. Richard e que ficou muito surpreso quando o médico lhe telefonou, o chamando para realizar um exame de sangue. Nesse momento, a polícia começou a entender a gravidade e a engenhosidade da situação. Agora, a questão era a seguinte: seria a genética forense capaz de vincular o HIV de Janice ao encontrado no sangue de Don McClelland? A genética forense não se limita apenas ao estudo do DNA humano, sendo uma ferramenta versátil em várias áreas de investigação. Além de ajudar a resolver crimes através da identificação de indivíduos, a genética forense também é utilizada na análise de DNA de animais, plantas e qualquer entidade que contenha material genético, seja este DNA ou RNA. Por exemplo, pode ser aplicada em casos de tráfico de animais, na identificação de espécies ameaçadas ou na comprovação da origem de produtos como marfim e madeira. A genética forense também é utilizada no campo agrícola, auxiliando no controle de qualidade de alimentos e na autenticação de produtos vegetais. Dessa forma, a sua aplicação é muito ampla, estendendo-se até mesmo ao estudo de bactérias e de vírus.
E no caso de Jenny Strahan, para saber se a genética forense seria capaz de vincular o HIV de Janice ao do paciente do Dr. Richard, os promotores decidiram falar com um geneticista. Analisar o material genético de um vírus não é o mesmo que analisar o material genético de um ser humano, principalmente porque as taxas de mutação dos vírus são extremamente altas quando comparadas às dos seres humanos. A filogenia é o estudo das relações evolutivas. Ela se baseia na análise de características compartilhadas entre organismos, utilizando os dados genéticos, morfológicos ou moleculares para construir árvores que representam a história evolutiva e as conexões entre eles. Essas árvores filogenéticas permitem a compreensão da evolução ao longo do tempo, partindo de um ancestral comum. No contexto da genética forense, a filogenia pode ser utilizada para rastrear a evolução de um vírus, como por exemplo o HIV, determinando se diferentes amostras compartilham um ancestral viral recente, o que pode fornecer evidências cruciais em investigações epidemiológicas e também criminais. Se o vírus encontrado no corpo de Janice apresentasse semelhanças significativas com o de Don McClelland, isso poderia indicar que o médico usou sangue contaminado desse paciente para infectar Janice. Essa investigação não apenas desafiaria a complexidade da evolução viral, como poderia fornecer a prova científica necessária para confirmar as suspeitas de que a injeção que o Dr. Richard aplicou em Janice continha HIV. Foi com essa abordagem que o geneticista, consultado pelos investigadores, decidiu verificar se o HIV encontrado no corpo de Janice estava relacionado ao vírus do paciente do Dr. Richard. O geneticista explicou que utilizaria métodos filogenéticos que aproveitam dessa alta taxa de mutação viral. À medida que o vírus evolui em diferentes indivíduos, ele acumula mutações que podem ser analisadas através de modelos matemáticos. Com essa abordagem, é possível traçar uma relação entre os vírus de diferentes indivíduos, caso essa conexão exista. A investigação do caso Jenny Strahan tomava um novo rumo, agora apoiado pela ciência. O geneticista analisou amostras de sangue de 30 indivíduos infectados com HIV e que viviam na cidade de Lafayette. Os resultados de suas análises indicaram que 28 dessas amostras apresentavam vírus que não tinham uma relação filogenética próxima entre si, mas 2 das amostras mostraram-se proximamente relacionadas. Essas 2 amostras pertenciam a Janice Strahan e Don McClelland. De acordo com o geneticista responsável pela análise, em termos estatísticos, era muito provável que o HIV presente no corpo de Janice era originário do paciente do Dr. Richard. Isso corroborava a teoria que o Dr. Richard Schmidt havia usado o sangue de Don McClelland para infectar Janice. No entanto, à medida que a investigação avançava, os policiais se depararam com um desafio científico adicional que complicou ainda mais a investigação. Quando Janice foi diagnosticada, não apenas o vírus HIV foi identificado em seu sistema, mas também o vírus da hepatite C, uma infecção grave e muitas vezes mortal. E Don McClelland, o paciente que os investigadores acreditavam ser a fonte do HIV encontrado em Janice, não era portador do vírus da hepatite C. E isso levantou dúvidas acerca da origem da infecção de Janice. Diante desse novo dilema, os investigadores retornaram aos registros do Dr. Richard Schmidt em busca de mais pistas. Em meio à análise detalhada dos documentos, eles descobriram uma mulher que teve o seu sangue coletado no consultório do Dr. Schmidt 2 dias antes do incidente com Janice.
A viabilidade da infecção vírica a partir de uma amostra de sangue coletada depende de vários fatores, como a forma de armazenamento da amostra, as condições ambientais e o tempo decorrido desde a coleta. Quanto ao vírus que causa a hepatite C, o HCV, este é um vírus relativamente resistente fora do corpo. Estudos mostram que o HCV pode permanecer infeccioso por até 4 dias em temperatura ambiente e numa superfície seca e até por 6 semanas em amostras líquidas, dependendo das condições de armazenamento, como por exemplo temperatura e exposição à luz. Se o sangue coletado for mantido em condições adequadas, como refrigerado, o vírus da hepatite C pode perfeitamente estar viável para uma infecção após 2 dias. O HIV, por outro lado, é mais sensível às condições externas. Como mencionado, quando fora do corpo, o vírus não sobrevive por longos períodos, especialmente quando exposto ao ar ou a temperaturas inadequadas. Em amostras de sangue mantidas em condições apropriadas, como por exemplo refrigeradas, o HIV pode permanecer infeccioso por algumas horas. No entanto, a janela ideal para sua infectividade é geralmente considerada menor que a do HCV, e estima-se que dentro de 12 horas após a coleta de uma amostra, se esta estiver fora das condições ideais e fora do corpo humano, o HIV pode perder a sua capacidade de infectar. Portanto, em um cenário de coleta de sangue e uso posterior, é possível que a amostra de sangue coletada da paciente com hepatite C, se mantida refrigerada, 2 dias depois, ainda estava apta para infectar genes. E o detalhe mais intrigante sobre essa amostra coletada da paciente com hepatite C era que essa amostra em específico não tinha sido enviada ao laboratório para ser analisada. E isso levantou suspeitas imediatas. Tal fato sugeria que o Dr. Richard, de forma premeditada, poderia ter combinado amostras de sangue de 2 pacientes, um com HIV e outro com hepatite C, criando um coquetel letal, o qual ele posteriormente injetou em Janice na fatídica noite de 4 de agosto de 1994. Essa revelação não apenas fortaleceu o caso contra o médico, mas também expressou um nível de crueldade incomum, chocando todos os envolvidos na investigação. Em julho de 1996, o Dr. Richard Schmidt foi formalmente acusado de tentativa de homicídio em segundo grau por ter injetado intencionalmente em sua ex-amante, Janice Traham, sangue contaminado com HIV e com hepatite C. Acredita-se que Richard tenha misturado o sangue de Dawn McClelland, contaminado com HIV, com o sangue da paciente portadora de hepatite C, criando uma injeção ainda mais mortal. Richard, no entanto, sempre manteve a sua inocência, alegando que na noite de 4 de agosto de 1994, ele esteve em casa com sua esposa, exceto por um intervalo de cerca de 20 minutos. Com base nessa afirmação, um policial recriou o trajeto da casa do Dr. Richard até a casa de Janice e foi capaz de completar o percurso em 17 minutos, tempo suficiente para Richard ter aplicado a injeção em sua amante. Uma questão levantada durante o julgamento foi: por que Richard Schmidt havia guardado os registros médicos de 1994, visto que ele já se tinha desfeito de registros menos antigos? Os detetives envolvidos no caso acreditam que Richard guardava tal registro como uma espécie de troféu, algo que o lembrava do crime que ele tinha cometido e pelo qual ele tinha a certeza que jamais seria levado à justiça. O Dr. Richard Schmidt acreditava realmente ter cometido o crime perfeito. No julgamento, além das evidências circunstanciais, foi apresentada a análise filogenética, e esta foi a peça-chave da acusação. No banco das testemunhas, Janice deu seu depoimento, carregado de emoção. As palavras de Janice ressoaram na mente dos jurados quando ela afirmou: Richard me fez muitas promessas, as quais ele não cumpriu, mas ele cumpriu uma, a de que me mataria.
Em 23 de outubro de 1998, Richard Schmidt, acusado de tentativa de homicídio em segundo grau, foi considerado culpado. O médico foi sentenciado a cumprir uma pena de 50 anos de prisão em regime fechado. Este caso entrou para a história forense, não apenas por sua complexidade, mas pelo uso inovador da ciência na busca pela justiça. A abordagem científica utilizada no caso foi pioneira, pois marcou a primeira vez que 2 casos de HIV foram ligados através de testes de DNA em uma investigação criminal. Esse método não apenas fortaleceu o caso contra Richard Schmidt, mas também abriu portas para futuras investigações de crimes relacionados a doenças transmissíveis, estabelecendo precedentes na aplicação da genética forense em casos de saúde pública. O Dr. Richard Schmidt, protagonista de um dos casos mais intrigantes da história da justiça criminal, exemplifica um caráter complexo, marcado por traços de arrogância e obsessão. Qual a sua opinião acerca do caráter do médico? Você acha que ele acreditava que a sua posição lhe conferia uma licença não apenas para praticar a medicina, mas também para manipular e controlar as pessoas ao seu redor, especialmente Janice Strachan, que era sua amante? E acerca do fato de Janice ter interrompido a sua gravidez? Qual é a sua opinião acerca da atitude tomada por ela? O que você teria feito se estivesse em seu lugar? Eu quero muito ler a sua resposta a essas perguntas aqui nos comentários. Realmente, nós colocamos as nossas vidas nas mãos dos profissionais de saúde, mas infelizmente, alguns deles são pessoas maldosas e perigosas. Se você gostou do caso Janice Strachan, não deixe de assistir a este vídeo aqui, cujo link eu vou deixar no comentário fixado. Simultaneamente com este vídeo, eu vou publicar um outro vídeo com mais imagens acerca desse caso e onde nós vamos discutir essa investigação de forma mais profunda. E este vídeo vai ser exclusivo para os membros do canal. Assim, se você gosta do meu trabalho, considere a hipótese de se tornar um membro do canal Genética Forense. Assim, você vai ter acesso antecipado a todo o conteúdo que eu posto por aqui, além de vídeos exclusivos. Segundo informações datadas de 2022, Janice Strachan continua bem e com saúde. Ela se casou e seguiu a sua vida. O Departamento de Polícia da Louisiana confirmou que Richard Schmidt faleceu dentro de um presídio no dia 12 de fevereiro de 2023. Ele tinha 74 anos de idade. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje, obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que suporte o meu trabalho, deixando aqui o seu like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com pelo menos um amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. Para você que chegou até aqui no fim do vídeo, eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Muito obrigada, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.